Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 131, para falar da mais nova estreia da semana. Estreou nessa semana que passou, Beetlejuice, ou, no Brasil, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Filme lá, o primeiro filme, na verdade, lá dos anos 80, no final dos anos 80, e que fez um sucesso enorme no Brasil na década de 90. Ali era um filme Sessão da Tarde, como a gente gosta de falar sempre, fez um sucesso danado na Sessão da Tarde, e agora tá de volta em cartaz aí com a sua sequência, depois de quase, vamos dizer, mais de 30 anos, né? Depois de mais de 30 anos, o filme volta aí em cartaz no mundo todo. Eu já assisti o filme e vou fazer a minha resenha sem spoiler primeiro e depois com spoiler, como a gente sempre faz aqui no canal. E também no final do programa vamos falar, na verdade eu vou falar, né? Hoje eu estou sozinho, sobre as primeiras impressões do filme do Coringa, né? Coringa, Delírio A2, que estreou no Festival de Veneza nesta semana. Então, já caiu, vamos dizer assim, o sigilo do filme, né? As pessoas que assistiram no Festival de Veneza já estão aí comentando, claro, sem spoiler, mas dando a sua opinião do que acharam desse filme, dessa sequência do filme do Coringa, com o Joaquin Phoenix e também com a Lady Gaga. Esse filme vai estar em cartaz no Brasil no mês que vem, no início do mês que vem, já, né? Passou rápido, né? No início de outubro, vamos ter aí o filme do Coringa em cartaz aqui no Brasil e no mundo inteiro. E é claro, o Rádio Nerd vai fazer um episódio especial para falar sobre o filme. Mas hoje vamos ver as críticas, como foi a recepção dos críticos lá em Veneza nesse filme do Coringa. Então, duas notícias, dois assuntos, vamos dizer assim, bastante interessantes no programa de hoje. E como você já notou, hoje só comigo, Daniel Nascimento. Bernardo Lopes, mais uma vez, ele não pôde comparecer ao programa, mas já marcou presença, pelo menos falou comigo para já marcar a presença dele no programa da semana que vem. Então vamos começar primeiro falando sobre Beetlejuice, ou Besouro Suco, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que é um filme clássico, assim, para as pessoas que têm 30 anos como eu, ou até mais, né, que pegaram esse filme nos cinemas lá no final dos anos 80, ou para as pessoas que têm 30 anos ali, nessa minha faixa, assim, que pegou o filme nas telinhas da Sessão da Tarde. É um filme clássico, um filme do Tim Burton, que é um dos principais filmes dele, na verdade, né? Lembrando dos clássicos dele, tem na minha mente, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura, que também é um clássico dos anos 90, mas eles fizeram aí uma sequência desse Os Fantasmas Se Divertem, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E quando a gente tem uma sequência de um filme clássico, e também depois de muito tempo, né, a primeira pergunta que as pessoas têm, as pessoas fazem, na verdade, né, é se o filme 2 ele é melhor ou pior do que o primeiro. Na verdade, são duas perguntas que as pessoas sempre fazem, né? As principais perguntas, vamos dizer assim. Esse filme é melhor do que o primeiro? E outra coisa que as pessoas sempre perguntam é que esse filme, ele conservou o legado do primeiro ou estragou completamente o legado do primeiro? Bom, quanto à primeira pergunta, eu não achei esse filme melhor do que o primeiro. E vou explicar por quê durante a resenha sem spoiler e também com spoiler. Eu acho ainda o primeiro
melhor, mais completo, vamos dizer assim. Mas, respondendo a segunda pergunta, eu não acho que esse filme estrague o legado do primeiro. Eu acho que esse filme ele completa em muitas coisas do primeiro e tem a mesma pegada do primeiro, principalmente em alguns momentos ali do filme a gente sente ali na mesma pegada que tinha o primeiro filme. E aí o Tim Burton ele foi assim fantástico porque ele fez em alguns momentos, vamos dizer assim, ele usou de efeitos práticos. Vamos lembrar que o filme primeiro é lá dos anos 80, que era puro efeitos práticos. E aqui também, mesmo agora ele contando com toda a tecnologia que a evolução, né, não só do cinema, mas a evolução tecnológica trouxe para o cinema, ele manteve boa parte do filme sendo com efeitos práticos, principalmente a parte dos monstros. Lá, para quem lembra do primeiro filme, quando as pessoas vão para aquele vazio lá, né? A parte dos monstros continuou sendo efeito prático. De primeira, assim, fica meio estranho, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Assistir um filme com muito efeito prático, porque estão acostumados com CGI, com essas coisas todas. Mas eu gostei muito, porque você mantém aquela tradição, não é tradição que eu ia falar, mantém o legado que o primeiro filme deixou. Isso eu achei fantástico no caso aí do Tim Burton, ele não abrir mão dos efeitos práticos, e é muitos efeitos práticos. Isso não quer dizer que não tenha CGI, tem CGI sim, e o mais interessante desse filme é que o CGI, em todos os momentos que foram usados CGI, é um CGI meio tosco, vamos dizer assim. E acredito eu que foi feito desse jeito para manter o filme tosco, vamos dizer assim. Para manter os efeitos também toscos, como os efeitos práticos do filme. Mas isso não é ruim, eu acho isso muito bom. Isso é um ponto muito bom do filme. Outra coisa que me chamou muito a atenção, já que a gente está falando sem spoiler, vamos dizer assim, é a participação do elenco, que é praticamente o mesmo elenco que fez ali o primeiro filme, tirando aí a Jenny Ortega, que é nova, chegando agora no filme, né? Mas o restante ali é praticamente o mesmo elenco do filme de número 1. Principalmente o Michael Keaton, o Winona Ryder, né? Que estão muito bem ainda no papel, né? Estão bem no papel ainda. Parece que não saíram do filme. Parece que saíram, na verdade, acabaram de fazer o filme 1, né? Então achei realmente bem interessante essa continuação do papel dos principais, principalmente. Aquela menina lá, agora esqueci o nome dela, que faz a mãe do Kevin lá no Esqueceram de Mim, eu esqueci o nome dela. Agora me fugiu a lembrança, mas ela também tá no filme, tá fazendo muito bem. Então, os papéis, eles continuam, as pessoas... Catherine O'Hara também tá no primeiro filme, e que ela faz o papel da Kate McAllister lá no Esqueceram de Mim. Ela tá muito bem, né? Tá muito bem nesse filme também, né? Mas voltando ao assunto, os personagens antigos parecem que continuam. Só lembrando, a Winona Ryder era adolescente na época do primeiro filme, né? Agora ela tá aí com seus 50 anos, acho que é 50, né? 50 para 60 anos. Não, 52 anos que ela tá, né? E naquele primeiro filme ela era adolescente. E achei bastante interessante, daqui a pouco eu vou falar de um por um dos atores e atriz principal, mas eu acho interessante a escalação e o Tim Burton
lógico, ele foi fundamental, que é, lógico, trazer a Winona Ryder, né? Que é uma atriz que fez vários filmes de terror, desse terror trash que o Tim Burton gosta de fazer, né? Então ela fez vários filmes assim, né? Na época, lá nos anos 90, ela fez, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura, que é um filme também do Tim Burton, né? E trazer a Jane Ortega, que tá sendo a nova queridinha para esses filmes de terror. E ela se dá bem. Eu acho que a Jane Ortega, eu gosto muito dela. Ela se dá bem com esses papéis de fazer filmes de terror. Embora em alguns momentos do filme ela parece mais estar atuando como a Wandinha, principalmente ali no final, quando tem uma cena lá que eu vou falar quando eu estiver falando com spoiler. Ela me pareceu muito a Wandinha lá da série da Netflix, tá? Então tem esse pecado também, né? Ao mesmo tempo, ela tá se consolidando em fazer personagens em filmes de terror, mas não é aquele terror, vamos dizer assim, que é aquele que você fique com medo a madrugada inteira depois de assistir, mas tem esse problema que em algum momento ali no final do filme, na cena que é principal, é o ponto alto do filme, vamos dizer assim, eu vi muito da Wandinha. Então, às vezes também tem que ter cuidado com eu falo o ator, né, a atriz no caso, tem que ter o cuidado na escolha de trabalho, né, porque você fica se repetindo e você começa a fazer o mesmo personagem sempre. Eu acho que nesse finalzinho aí ela meio que caiu no personagem que ela faz lá na série da Netflix, tá? Outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver outra coisa que eu posso falar, claro, sem spoiler. Ah, tá. Vou falar do Michael Keaton, né? Que, assim, também fez um Beetlejuice, um Besouro Suco, né? Que fez lembrar bem lá dos anos 80. Parece que ele saiu lá dos anos 80 e veio fazer o filme agora. Então continua aquele mesmo Besouro Suco. Safado, sacana. É um demônio, vamos dizer assim, né? E ele tá muito bem no papel agora, nessa volta ao personagem. Mas é o Michael Keaton, né? É um cara, vamos dizer assim, pesado dentro de Hollywood, né? Dentro dos estúdios de Hollywood, e que trabalha muito bem. Agora, outro que também me chamou muita atenção, embora tenha poucas cenas, é o William Dafoe. O William Dafoe também tá muito bem, mas é outro também que é um camaleão, vamos falar a verdade, né? O William Dafoe, pra mim, é um camaleão. Ao mesmo tempo que ele faz o Duende Verde lá no Homem-Aranha, ele vem e faz aquele personagem lá do filme junto com a Emma Stone, agora, há pouco tempo, né? E agora fazendo um personagem, um policial completamente diferente de todos os outros personagens. O cara realmente é um fera, é um camaleão, William Dafoe. E eu falar também, que eu já falei do Beetlejuice, é outro também que aparece pouco no filme. É meio estranho até a gente falar assim que o filme é dele, né? Poxa, o filme chama Beetlejuice, né? E não pode falar 3 vezes, senão ele aparece, né? Mas manteve o que é no primeiro filme. Porque o Besouro Suco, no primeiro filme, ele aparece muito pouco, né? Se eu não me engano, ele tem ali 17 minutos de tela, em 1h30 praticamente do filme. Então, mesmo o filme sendo dele, ele não comanda o filme. O filme 1, né? Ele tem um pouquinho de comando do filme, mas ele não comanda o filme completamente. O filme 1, quem comanda de fato é o casal lá que acaba morrendo e era o dono da casa. Eles sim que são, se você pegar, eles são os personagens principais do primeiro filme. E aqui acontece a mesma coisa. O Besouro Suco, ele não é o personagem principal, ele não aparece várias vezes no filme. Ele tem mais aparições que no primeiro filme, mas não é... vamos pegar aí, quando você vê um filme
e o personagem principal praticamente tem um maior número, maior momento de cena, vamos dizer assim, em termos de tempo, aqui também ele não tem um grande número, se você pegar e somar todo o tempo de tela que o Michael Keaton, que o Besouro Suco tem nesse filme. Manteve aí o que aconteceu no primeiro filme. E aí é que tá o problema que eu achei desse filme. Vamos entrar então nos problemas. Exatamente isso. Como o Besouro Suco, que é o personagem principal do filme, ele tem pouco tempo de tela, o filme fica arrastado. Porque não tem ali um personagem principal em que todos os holofortes vão pra ele. Podia ser ali, em alguns momentos, a Lydia Dietz, né, que é a Winona Ryder, ela toma esse momento pra ela. Alguns momentos, esse protagonismo fica em cima da Astrid, que é a personagem da Jenna Ortega. Só que aí, quando chega na personagem da Jenna Ortega, ela é aquela adolescente que... Eu não posso falar, mas não vou falar o porquê que eu acho ela uma adolescente chata, eu não vou falar o porquê, tá? Mas ela é aquela adolescente chata. Então aí o filme arrasta. E o filme arrasta o meio, o segundo ato do filme, ele é muito arrastado. Para as coisas acontecerem no terceiro ato. E aí no terceiro ato, quando acontecem as coisas acontecem muito rápidas. A minha opinião, pelo menos o que eu senti foi isso. Você arrasta o segundo ato inteiro para que chega no terceiro ato e as coisas se resolvem muito rápidas. E eu vou falar com spoiler como que as coisas se resolvem muito rápido, tá? Então esse é o grande problema que eu achei desse filme. Exatamente por não ter o holoforte central ali no Beetlejuice, até mesmo na Lydia Dietz, né? Ela não é a personagem principal do primeiro filme, né? Como eu digo, primeiro filme, os personagens são os dois casais lá, são o casal, né, na verdade, que é o personagem principal. Então, por não ter esse holoforte no Beetlejuice, o negócio meio que arrasta no segundo ato inteiro. Isso quer dizer que não vale a pena assistir o filme? Eu acho que vale a pena sim. Eles quiseram aqui trazer a Jenna Ortega para você renovar o público. Como outros grandes, vamos dizer assim, outras grandes franquias de Hollywood faz, né? Aqui eles fizeram a mesma coisa. Eles pegaram a Jenna Ortega e trouxeram ela para renovar o público do filme, né? O público já é mais de 30 anos, o público que é fã ali, né? Trazer as pessoas mais novas. Só que, por ser uma personagem meio chatinha, assim, eu acho que complica muito essa, vamos dizer assim, dessa personagem cativar esse público novo. Eu acho que é muito difícil disso acontecer. Tomara que não, né? Tomara que ela consiga cativar o público e que tenha uma boa bilheteria pra gente, quem sabe, ter aí um Beetlejuice, né? Um terceiro filme, né? Bom, eu acho que é só, né? Eu acho que não tem mais nada pra falar sem spoiler. Volto a dizer, acho que vale a pena e principalmente as pessoas que lembram do filme antigo, que são fãs do filme antigo, vale a pena ir, vale a pena levar os filhos pra ver um filme do Tim Burton, né? Se você é fã do Tim Burton, vale muito a pena ir. Agora, se você não é fã do Tim Burton, dos outros filmes que ele fez, aí eu digo pra você que não vale a pena ir não, que você não vai gostar, tá? É um filme realmente com a cara do Tim Burton. É como eu saí do cinema pensando o seguinte, que o Tim Burton, ele continua se divertindo e pegou esse filme pra se divertir bastante, né? Agora a sirene vai tocar. E agora vamos falar com spoiler. A sirene não tocou aí pra você. Vou fazer a sirene aqui pro pessoal
do YouTube, que a sirene pra eles não tocaram não. Então vai tocar aqui agora, ó. Pronto, a sirene tocou aí pra vocês do YouTube. Pra você do rádio não, né? Pra você dos aplicativos de áudio, já ouviu a sirene antes. Então vamos lá, vamos falar com spoiler sobre o filme Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Bom, vamos falar com spoiler. E aí, o filme 1, o primeiro filme e o segundo filme, eles têm ali um início bastante legal, vamos dizer assim. Que é o quê? Que é o filme 1 e o filme 2, eles começam basicamente iguais, né? Então, se você pegar o início do filme 1 e o início do filme 2, eles são iguais, que é aquela cena da câmera sobrevoando a cidade, né? Com a cidade sendo uma maquete. E aí, eu achei fantástico essa ideia do Tim Burton começar o segundo filme como o primeiro, que já no primeiro ato do filme, na primeira cena do filme, você já faz as pessoas que é fã reviverem aquele momento que tinham quando eram adolescentes ou quando eram ainda crianças. Então é um ponto muito positivo ali do Tim Burton logo no início do filme. E aí a gente é apresentado a Lizzie Dietz, né? Que ela ela tem um programa falando sobre fantasmas, né? Então, essa qualidade, vamos dizer, ela continua do segundo filme, do primeiro filme, que ela via os fantasmas. Lembrando, lá no primeiro filme, ela via os fantasmas, ela era a única pessoa que no início via os fantasmas. E ela continua tendo visão de fantasmas. Tanto é que ela criou um programa só dela. Só que aí é apresentado pra nós, lá no início do filme, que ela tem uma ligação ainda com o Besouro Suco. Uma ligação mental. E aí ela começa a ver, em vários momentos, ela começa a ver o Besouro Suco como se fosse... tem uma pessoa ali, por exemplo, tem uma pessoa fantasiada e ela vê o Besouro Suco. Tem uma pessoa na plateia do programa dela e ela vê o Besouro Suco. Porque ela e o Besouro Suco, os dois estão interligados. Eu não me lembro se foi explicado muito bem o porquê dessa interligação entre os dois, mas acredito que é por causa do casamento, né? Ele, lá no primeiro filme, tentou casar com ela para que ele voltasse à vida. Então era meio que um ritual em que os dois se casavam e ele conseguiria voltar à vida, no caso ali, né? Foi uma coisa que foi relembrada novamente nesse segundo filme. Eu também não gostei dessa parte, que foi lá mais pra frente, no momento em que a filha dela, a Astrid, encontra o Jeremy, que é um fantasma, e esse fantasma tenta casar com ela lá, fala que tem que casar com ela pra voltar à vida, né? Então foi uma lembrança que, assim, eu não gostei porque eu achei que ia repetir a mesma história do primeiro. Depois ali é mostrado, na verdade, que esse Jeremy era um fantasma do mal, né? E que a ideia principal dele não era casar com a Astrid, mas sim roubar a alma dela, trocar a alma, na verdade, né? Ele queria reviver. Esse Jeremy tinha matado o pai e a mãe, depois se matou, e ele queria reviver, voltar à vida em troca da alma dela, né? E aí eu já melhorei um pouco. Primeiro eu achei que eles iam voltar na mesma história antiga, mas gostei que depois a história seguiu um caminho diferente, tá? Mas voltando lá no início do filme, a gente é apresentado a Astrid. E aí que eu falei lá no momento que eu estava comentando, sem spoiler, que a Astrid, ela é uma adolescente chata, e realmente ela é, porque aí eles colocam ela como ativista,
a favor do clima. E aí ela já é apresentada a gente como aquela adolescente chata, né? Vamos dizer assim, que quer ser quer ser mais inteligente, quer estar acima dos pais, sabe? Então ela já é apresentada no filme como aquela adolescente que tem saudade do pai dela, que o pai dela já morreu, e aí o pai dela e ela eram dois ativistas, tanto é que ele morreu na Amazônia, né? Morto lá pelas piranhas, comeram ele, ele caiu do barco lá no Rio Amazônia e as piranhas comeram ele, né? Depois no final ele aparece lá todo cheio de piranha, bem a cara do Tim Burton, ser um filme trash, vamos dizer assim. Então ele aparece morto, cheio de piranha lá em volta dele. Mas ela já é, a Astrid já é apresentada a gente como sendo aquela adolescente que vamos dizer, defensora do planeta e que não quer saber da mãe, né? Uma adolescente rebelde contra a mãe, né? E aí ela já é apresentada como uma adolescente meio chatinha. Vou tomar uma água aqui que essa semana tá difícil, gente. Nossa, essa semana, só abrindo um parênteses aqui, essa semana pra gente aqui que mora na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma semana de pura fumaça, né? Até porque hoje, chegando mais agora no final da semana, as coisas melhoraram, né? Mas você tá vendo que minha voz tá meio estranha exatamente por isso, porque a secura tá demais, a fumaça também ainda continua em menor, porque no meio da semana era pura fumaça, mas vamos sobrevivendo aí a esse tempo seco e a fumaça também, né? Mas voltando ao filme, fechando parênteses, voltando ao filme, a gente não se apega a personagem da Astrid. E aí, o segundo ato, o filme, como ele não tem o personagem principal, o filme ele se apega em duas histórias diferentes. Então, o segundo ato, praticamente, são duas histórias correndo em paralelo, né? Então a gente tem de um lado a história ali da Astrid, da mãe da mãe da Lydia Gypsy, né? E também da avó dela. E elas elas saem da cidade onde elas moravam para ir voltar à cidade lá do primeiro filme, porque o avô da Astrid, pai lá da Lydia, que aparece lá no primeiro filme, ele acaba morrendo num acidente de avião. Na verdade, nem foi no acidente de avião, né? O avião cai, e aí quando ele tá no mar, o avião cai no mar, e aí quando ele tá no mar, ele se salvou, vem um tubarão e come ele. Bem a cara trash, vamos dizer assim, que tem que ser esse filme, né? E aí a história é até legal, eles mostram ali, por meio de animação, tipo de boneco, né? Como faz aqueles bonecos de massinha. Então a animação é até bem legal, contando a história ali. Enquanto a avó dela vai contando a história, vai mostrando em termos de animação, né? Mas é esse acontecimento, essa tragédia que faz com que a família volte para a cidade lá aonde está a mansão mal assombrada. E ao mesmo tempo em que essa história está se desenrolando, a Lydia tem lá um namorado que quer casar com ela só pra pegar o dinheiro dela, né? Ao mesmo tempo que essa história se desenrola de um lado, uma outra história se desenrola no submundo, vamos dizer assim. Que é a história do Beetlejuice, que tinha uma esposa e essa esposa tá atrás dele, né? Então tem essas duas histórias acontecendo no segundo ato ao mesmo tempo. E aí, nesse segundo ato, é até muito legal que eles aprofundam na história do Beetlejuice, mas aprofunda de um jeito que não faz o Beetlejuice ser um coitadinho, um humano, vamos dizer assim, em termos de qualidade, né? Então eles não fazem o Beetlejuice, o Besouro Suco, né, ser um coitadinho da história. Então eles contam a história dele, como ele conheceu essa nova mulher, essa esposa dele, que tá atrás dele, que é a Dolores, né?
que é feito pela Monica Bellucci. É contada a história que ele era um ladrão lá no fim da Idade Média, lá no momento em que estava acontecendo a peste negra na Europa. Ele roubava os corpos das pessoas que morriam lá na peste negra, e aí ele conheceu a Dolores, e eles se casaram, mas só que a Dolores queria matar ele para roubar a alma dele. E é isso que a Dolores tem, o poder da Dolores é ela sugar a alma dos fantasmas. E isso mostra, quando mostra pela primeira vez, ela suga a alma dos fantasmas, e praticamente quando ela suga a alma dos fantasmas, o fantasma vira um papel, vamos dizer assim, a gente já tem ali que é uma personagem perigosíssima. Então, ao contrário do primeiro filme, nesse segundo filme a gente tem um antagonista, um vilão muito perigoso. Só que ela some no filme. A Dolores, ela some no filme, só vai aparecer lá no final. E com uma conclusão da história, uma conclusão do arco da Dolores, muito rápida e muito simples, assim, né? Mais na frente eu vou falar como é que foi. Então, ficou a minha impressão aqui, no caso deste filme, e no caso da personagem que é a Dolores, de que se perdeu uma oportunidade muito grande de explorar mais a personagem, tá? Que era uma personagem perigosa, uma personagem muito forte, né? Ao mesmo tempo também que a gente tem o William Dafoe, que tá muito bem, o cara é um camaleão, assim, mas também o personagem dele pouco aparece. Eu acho que se o personagem do William Dafoe tivesse mais momentos em cena, o filme ia ser bem melhor, vamos dizer assim, né? Então eu acho que faltou mais aparecer o personagem do William Dafoe nesse filme. E aí, voltamos lá, tá acontecendo essas duas histórias, e lá na frente essas duas histórias se unem. Mas essas duas histórias, elas só vão se unir lá no finalzinho, lá na última cena, na penúltima, na cena mais importante, que é o momento ali em que tá tendo a cena do casamento. Mas vamos voltar um pouquinho antes, que a Astrid, ela é enganada pelo Jeremy, que é um menino que ela conheceu lá na Casa da Árvore, e esse menino queria trocar a alma dela pela alma dele, para ele voltar à vida. E aí eles vão pro mundo sombrio, né? A Astrid, assim, por ser a jovem, ela aceita muito fácil as coisas. Um fantasma vira pra você e fala pra ir no mundo sombrio. Claro, ela queria ver o pai dela, mas ela não tem, assim, um senso crítico antes de pensar, poxa, mas eu quero ver meu pai, mas esse cara aqui tá meio estranho, né? Por quê? Por que ele vai me levar até meu pai, assim, né? Ele quer alguma coisa em troca. E em nenhum momento ela tem esse pensamento. Então eles usam esse amor, esse carinho que a Astrid tem com o pai, né, pra que ela aceitasse uma loucura. Tá bom. E aí, quando eles chegam lá no submundo, né, a Lídia não tem mais o que fazer, ela não consegue ir pro submundo, e ela ia pedir ajuda ao Besouro Suco, né? E o momento em que esse problema, então a gente tinha, só relembrando, dois problemas. Esse do Jeremy com a Astrid, que é uma história, e o Besouro Suco fugindo da mulher dele, Dolores, outra história. E aí, o problema do Jeremy, né, ele acaba muito rápido. O Jeremy tá indo fugindo lá, depois de colocar a Astrid no trem pra glória eterna, né? Aí a mãe, a Lídia, chega e tira a Astrid do trem. E aí o Jeremy, quando ele tá querendo sair, o Besouro Suco aparece e joga ele, manda ele pro inferno. Acabou. Viu como é muito fácil a resolução? Tá, eu sei que no primeiro filme também, a resolução no primeiro filme também, as resoluções são muito rápidas, tá? Também realmente isso acontece. Mas o primeiro filme, ele não se arrasta no segundo ato. Então a gente tá vendo o segundo ato quase todo pra que uma resolução rápida aconteça no final.
E isso aí eu acho que é um dos pontos mais baixos aí do filme. Então o Jeremy cai lá no poço e vai pro inferno. E aí, voltando pra resolução do problema do Dolores e do Besouro Suco, chega lá o momento do casamento, porque a Lydia tinha assinado um acordo com o Besouro Suco de que se ele ajudasse a achar a Astrid lá lá no não sei, como é que chama, no pós-vida, vamos dizer assim, ela teria que casar com ele, continuar o casamento que não aconteceu do primeiro filme, ela teria que casar com ele agora. E aí tá tendo um casamento, é uma cena até bastante legal do casamento, só que chega um momento em que tem uma dança lá, e a Jenna Ortega, ela, assim, ela lembra muito a Wandinha, então não tem como a gente tirar ela dessa personagem. E aí, o casamento inteiro, quando ela tá lá com o vestido, né, porque ela tava vestida pra casar com o Jeremy, e ela coloca um vestido lá, que ela tava ainda com o vestido no casamento, e ela começa a cantar e a dançar, ela parece a Wandinha. Então aí, isso me tirou um pouquinho do filme também, tá? Em pensar, poxa, tá parecendo muita personagem lá da Netflix, pelo menos na minha opinião. E aí tá acontecendo essa cena muito legal do casamento, e aí chega a Dolores lá na igreja, a Astrid, ela pega o livro, vê lá, abre no momento certo. Eu sei também que é um filme do Tim Burton, né? A gente não pode levar a sério, mas abre lá no livro, na página certa, ela faz um desenho com um giz, que eu não sei de onde que apareceu, né? Ela tava dentro de uma igreja, ela faz um desenho com um giz, abre lá a porta, sai aquele fantasma lá do vazio e come a Dolores e também o namorado da Lydia, que queria passar a perna nela. E pronto, acabou, foi resolvido. Entende? Então o grande problema desse filme é exatamente isso, é que a resolução ela é muito rápida, mas ela é muito rápida porque a gente passa o filme praticamente inteiro, todo o segundo ato, vendo aquela história, vendo o desenrolar daquela história para a resolução ser muito rápida. E aí que tá um problema, na minha opinião, desse filme número 2. Não quer dizer que o filme é ruim. Eu acho que o filme é até legal, é um filme divertido, mas ele tá abaixo do primeiro, tá? Ele tá abaixo do primeiro. E, como eu disse, se você não gosta dos filmes do Tim Burton, você não pode assistir esse filme, porque esse filme é a diversão do Tim Burton. O Tim Burton é como se fosse o Tim Burton num playground, e ele se diverte ali fazendo os personagens dele, tá? No final tudo é resolvido, chega a ideia de que o Beetlejuice ele violou uma lei lá do submundo, e por isso que o contrato que ele fez com a Lydie foi rompido. Ela manda ele de volta, fala Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco 3 vezes. E ele volta lá ele volta pro submundo, vamos dizer assim, né? E fica aí aberto aí para um terceiro filme. No final, como eu disse, é um filme divertido. Se você tem que ir pra não levar a sério, porque é um filme do Tim Burton, mas é um filme pior do que o primeiro. Essa continuação, ela é pior do que o primeiro, embora ela aprofunda muito, principalmente na história de como o Beetlejuice, de onde ele veio, quem era o Beetlejuice antes de morrer, mas realmente é um filme abaixo do primeiro. Então a minha nota para esse filme é uma nota 6,5. Uma nota 6,5. É um filme divertido. Me divertiu, mas tem esses problemas aí que acabam atrapalhando o filme. Uma nota 6,5 tá bom demais, né? Então é isso. Falo pra você que ainda não viu, ouviu todo esse meu comentário com spoiler, vá lá no cinema, se você tiver aí com uma reserva, vamos dizer assim, de dinheiro sobrando, vá ao cinema, né? Porque até o mesmo cinema tá muito caro, né? Não dá pra você ir praticamente toda semana. Mas se tiver uma reservinha aí, quiser levar a criança, quiser levar a patroa aí, a namorada, vai divertir bastante, né?
Bom, essa foi minha resenha sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, que está em cartaz aí em todo o Brasil e também no mundo inteiro. Agora eu vou beber uma água, porque tem um outro assunto bastante interessante ainda no programa de hoje. E é um assunto que tá chamando bastante atenção, porque é um filme aguardado por muito tempo, que parece não ser, pelo menos pelas primeiras críticas que saíram, e aí a gente tem que levar em conta as críticas, né? Acreditar, vamos dizer assim, nos críticos, mas lembrar que nem sempre os críticos estão corretos, né? Tem vários filmes em que a crítica bombardeou e a gente chega lá na hora no filme pra assistir e a gente adora o filme, a gente bate palma, aplaude o filme. Então, nem tudo que a crítica fala a gente pode levar como a coisa mais real do mundo. Vamos ter que esperar o filme chegar em cartaz já no mês que vem aí, falta menos de um mês, né? Pro filme chegar em cartaz, para que a gente possa comentar. É 3 de outubro, né? Falta menos de um mês. Ele chega em cartaz no dia 3 de outubro nos cinemas aqui no Brasil. Então a gente vai ter que esperar para ver até o dia 3 de outubro. Mas é bom já ver os comentários para entender o que algumas pessoas, alguns críticos, já estão aí falando sobre Joker, né? Sobre Coringa, Delírio A2, que foi, aliás, que passou, né, vamos dizer assim, que foi rodado no Festival de Veneza, que aconteceu, ou que tá acontecendo ainda, acho que tá acontecendo ainda, né, tá acontecendo nesta semana. Bom, se pegar o Rotten Tomatoes, vou colocar pra você que tá no YouTube, eu vou tentar capturar aqui a tela, ver se vai capturar a tela aqui, pra você ir acompanhando aí também, pra ver o que a crítica tá falando sobre o filme do Coringa. Eu acho que não vou conseguir colocar a tela aqui, deu algum problema aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Aí, agora sim. Você que tá aí no YouTube já tá podendo ver que no Rotten Tomatoes não é um site confiável, tão confiável assim, né? Já foi provado que tem muita gente que compra crítica aí, mas é um filme que já tá que tá apenas com 61% das críticas. É baixo, é bem baixo, em se tratando de um filme que tinha uma esperança muito grande. Tem ali o Joaquin Phoenix de volta, tem a Lady Gaga, né? Então a expectativa era de uma crítica muito boa. E não foi tão assim, foi uma crítica morna. 60% dá pra passar de ano apenas. Mas a gente esperava uma crítica uma crítica bem melhor, vamos dizer assim. Lógico que foram apenas 44 críticas, né? Então vamos entrar aqui nas críticas, eu vou pegar aqui as críticas principais, as top críticas, e a gente vai ler junto aqui. O John, vamos começar com uma crítica boa? Você que tá vendo aí, vou aumentar aqui para você que está acompanhando a gente no YouTube também poder acompanhar a crítica do John Bladley. Ele fala o seguinte, ó, ele deu 4 de 5, ele gostou do filme, né? E ele fala o seguinte, ó: ficamos com a tragédia de um homem quebrado em um mundo interessante, apenas em sensacionalismo, um mundo interessado apenas em sensacionalismo. É uma grande mudança para todos os envolvidos, mas é melhor assim. Então ele deu 4 de 5, ele gostou, né? Parece que um homem quebrado e um mundo interessado em apenas em sensacionalismo é uma leitura do primeiro filme. O primeiro filme, ele tem essa leitura, né? O primeiro filme, ele é um cara quebrado, vamos dizer assim, que sofre bastante. Eles até... Por isso que eu falo, e muita gente fala,
e que não é um Coringa que a gente aprendeu, que a gente lê nas HQs, né? Porque é um Coringa que eles humanizam muito ele, né? O problema desse filme, na verdade nem é problema, é que eles usam o nome do Coringa, mas não tem nada a ver com o Coringa das HQs. Então as pessoas que vão assistir esse filme já tem que... Aliás, o pessoal acha que já tá mais que vacinado de que vai chegar lá e não vai ver o Coringa das HQs. Porque aqui ele humaniza muito o Coringa, né? E aqui, essa crítica primeira aqui, é a cara ali que ele fala do filme 1, né? Que é um cara quebrado, um cara que apanha lá na rua e que dá uma revolta nele, né? E que as pessoas ali que estão interessadas apenas em sensacionalismo seguem ele, né? Vamos ver aqui a Hannah Forte o que fala. Ela fala o seguinte: isso levanta uma questão. Por que Phillips, que é o diretor, né, está tão relutante em aceitar que o filme é um musical? Por que não adicionar um pouco mais de cor, algum floreio ao design de produção? Então aqui ela critica o filme por não colocar mais cor, vamos dizer assim. E aí eu vou contra essa crítica dela. O primeiro filme, ele é um filme também que usa poucas cores. Quando mostra Gotham, eu acho que o fantástico daquele primeiro filme é quando mostra Gotham, mostra aquela cidade meio esverdeada, aquele verde escuro assim. Eu acho fantástico aquilo, tá? Acho que agora, tem isso também. Se fosse um musical, poderia colocar mais cor. Então, tudo indica que nessa crítica, a gente tem muito musical dentro desse filme. Para chegar uma pessoa crítica em cinema e falar que o diretor estava falando que não é um musical, mas que ele tá relutando, né? É porque tem muito musical no filme. E aí vai de quem gosta. Eu, sinceramente, eu gosto, não sou muito chegado a musicais, assim, não, né? Já falei aqui várias vezes que eu gosto dos musicais ali da Disney, porque me lembra a minha infância, né? Mas se pegar ali um musical um musical novo para se criar, um musical criado agora, vamos dizer assim, eu já não vou gostar, né? Bom, vamos a outra crítica aqui. Essa crítica aqui do Tim Grierson, né? Tim Grierson, ele fala o seguinte aqui, hein? Enquanto o Coringa original continua sendo uma exceção impressionante, um raro sucesso de bilheteria com nuances emocionais, eu acredito que ele tá falando do primeiro filme, né? Temas adultos e genuínos, senso de grandeza, essa sequência não consegue manter o ritmo, ou seja, ele tá falando que essa sequência ela não mostra um senso de grandeza e nem traz temas adultos, né? Bom, outra crítica aqui, deu 3 de 5, é uma crítica razoável, vamos dizer assim, né? Fala que Coringa ainda tem truque na manga, até mesmo um subtexto sério. O melhor momento vem no final de uma cena incendiária, olha aí. Outro fala o seguinte: Folia 2 não consegue igualar seu antecessor em termos de impacto estonteante. E eu acho... Eu ainda não vi o filme, é uma crítica do Reino Unido. O rapaz trabalha pro The Telegraph, que é um jornal conhecido no Reino Unido. Mas é o que eu estava esperando, tá? Eu acho que muita gente tá esperando um filme superior ao primeiro. Eu já acho que esse filme ele não consegue igualar o primeiro, não. Eu acho que vai ser um filme abaixo, né? Não quer dizer que o filme é ruim. Mas essa crítica aqui do Robin Collins, ela vai na minha expectativa. Desde o início, quando informaram lá, né, que iam fazer um filme 2 do Coringa, eu já tinha essa expectativa que o filme não ia ser tão fantástico como foi o primeiro. O primeiro foi estrondoso, vamos dizer assim. Esse, a gente, até mesmo para nossa expectativa, a gente tinha uma ideia de que seria o filme do Coringa e se surpreendeu no primeiro.
Agora a gente já sabe qual é a ideia que vai ser trabalhada no cinema. Então não tem como ser tão surpreendente como o primeiro. Exatamente por isso, né? A surpresa já foi no primeiro, né? Então ele continua falando o seguinte: mas iguala a intenção horrível como um barril de pólvora, deve ser, de barril de pólvora. É um filme que você sente que pode explodir em chamas a qualquer momento. É, como é o primeiro filme, né? Vou ler mais duas críticas aqui, que pessoas que não gostaram. E esse Ricardo Lewison, ele fala o seguinte: o filme é surpreendentemente monótono. Um procedimento sem sentido que parece desdenhar do seu público. O outro aqui, que é o David Erling, fala: Folia 2 simplesmente dança sapateando no mesmo lugar durante a maior parte de sua execução apática, encadeando uma série de números musicais decepcionantes, que são muito óbvios, ou muito vagamente relacionados aos seus personagens para expressar qualquer coisa. O Nicolau Barbeiro diz o seguinte: dependendo de como você encara esse exercício de desmistificação, pode ser ousado ou irritantemente presunçoso, mas definitivamente não é muito divertido. Então essas últimas três críticas, elas batem muito na monotonia do filme no musical, né? E, assim, eu concordo que se o musical não for bom, esse filme vai por água abaixo. Como alguns críticos estão dizendo aqui, o filme, ele tá alicerçado ao musical. Isso que, pelo menos essas críticas que estão saindo agora, tá me levando a acreditar que o filme está alicerçado nos musicais. E aí vem o negócio: se o musical não for bom, esse alicerce não é bom e o filme se torna monótono, como diz o Lawson lá, né? Bom, é realmente bastante impressionante, pelo menos na minha opinião. Eu acreditava que esse filme seria um história quarteirão, vamos dizer assim, né? Mas parece que não é bem assim, pelo menos para os críticos, né? Vamos aguardar. Esse filme chega em cartaz no Brasil no dia 3. E aí, no dia 3, no dia 5. No dia 6, né? Em outubro, no dia 6 de outubro, vamos estar aqui num episódio especial. Eu e o Bernardo vamos estar aqui comentando sobre esse filme no dia 6 de outubro. Então já marca aí na sua agenda, no dia 6 de outubro, vamos estar aqui comentando sobre o filme do Coringa. E aí a gente vai poder tirar a conclusão de que se o filme é bom, ou se os críticos estavam certos, ou não, né? Muito bem, 53 minutos de episódio. Vamos chegando ao final de mais um. Oh, esqueci. Opa, vamos lá. Mais um Rádio Nerd Podcast. Tô esquecendo o nome do programa. Meu Deus. Mais um Rádio Nerd chegando ao final. Lembrando que voltamos na semana que vem. E na semana que vem, vamos ter um episódio especial. Porque vamos ter. Eu acredito até que seja a primeira vez que vamos fazer uma resenha de um filme brasileiro. Eu não me lembro de um outro filme brasileiro que a gente fez resenha, não. Posso estar enganado. Mas acredito eu que seja o primeiro filme brasileiro que vamos ter resenha aqui no Rádio Nerd, que é o filme do Silvio Santos, que estreia já na semana que vem. É um filme que a gente criticou bastante. O trailer a gente criticou demais. Só que é um filme que a gente tem que lembrar que vai estar num contexto completamente diferente do que ele foi programado para ser. Ele vai sair menos de um mês depois da morte do Silvio Santos. Então, muita gente vai levar esse filme como uma homenagem, né? E aí é que tá o problema. Se esse filme for ruim, vai ser um desrespeito à memória do Silvio Santos, né? E tudo indica, pelo menos pelos trailers, os dois trailers que saiu, que
o filme não tá tão legal assim não, né? Então vamos estar aqui na semana que vem comentando sobre o filme do Silvio Santos. Como é que chama o filme? Silvio... O Baú também tem muitos segredos, eu acho que é assim, né? Um texto, vamos dizer assim, um título horrível, né? Um Baú também guarda muitos segredos. Vamos ver o que nos espera. Na semana que vem, vamos estar aqui comentando sobre esse filme. Um grande abraço a todos e até semana que vem.